A noite estava carregada de silêncio, daqueles que fazem a pele arrepiar. No meio de uma funerária mal iluminada, um caixão repousava no centro da sala. Velas tremulavam contra as paredes, suas chamas fracas dançando como se estivessem zombando da vida que estava prestes a ser enterrada viva. Dentro daquele caixão estava Sofia, uma jovem mulher grávida do filho do marido. Ela não estava morta. Ela estava respirando. Ela estava apavorada e presa. Suas mãos arranhavam desesperadamente a tampa de madeira. Unhas quebrando enquanto ela tentava sair. Seus gritos abafados de socorro foram abafados pelo isolamento acústico. Paredes. Ninguém a ouviria. Ninguém deveria. Ficando a apenas alguns metros. Longe estava seu marido, David. Sua expressão era fria, distante, assim. Era apenas mais uma transação comercial. Ao seu lado estava Mônica, sua amante, sorrindo como se já tivesse ganhado o prêmio. Os dois olharam para o caixão como se fosse um problema que finalmente haviam resolvido. Este é o único bom caminho, sussurrou David, com a voz baixa, mas firme. Depois que ela se for, tudo será nosso. Mônica se aproximou, deslizando a mão pelo braço dele. Ela era fraca, David. Ela não passava de um fardo. Com ela fora de cena, podemos viver a vida que merecemos. Dentro do caixão, Sofia. Corpo tremia enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O bebê dentro de sua barriga chutava, como se estivesse lutando pela sua própria sobrevivência. Ela tentou gritar, mas sua voz, rachado, muito fraco para romper a madeira espessa acima dela. Ela podia ouvir passos fracos circulando, o som de os sapatos do marido batendo no chão polido. Ele estava indo embora. Ele a estava deixando ali para morrer. A traição cortou-o mais fundo do que as paredes do caixão jamais poderiam. Este era o homem que ela amara, o homem a quem ela havia dado tudo para. Ela havia sacrificado sua juventude, seus sonhos, seu corpo por seu filho. E agora, por causa de outro mulher, ele havia escolhido enterrá-la viva. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A escuridão começou a pressionar ao redor dela, sufocando seus pulmões a cada respiração superficial. Ela pensou no rosto de sua mãe, a vida com que um dia sonhara, o quarto de bebê que preparara para seu bebê. Nada disso importava agora. Ela vai morrer sozinho, abandonado, sem amor. Mas o destino tem uma maneira cruel de distorcer, mesmo nos momentos mais sombrios. Assim como Sofia sentiu suas forças se esvaindo, assim como ela pensou que seu último suspiro escapava de seus lábios, algo se moveu. O caixão rangeu. O ar vazou por uma pequena fresta. Um som fraco, quase pequeno demais para acreditar que chegou aos seus ouvidos. Era o som de uma chave girando. Havia mais alguém na sala. Alguém estava prestes a abrir o caixão. Mas seria um salvador ou outro inimigo à espreita. Para terminar o que David começou. Antes da noite da traição, antes do caixão e, na escuridão sufocante, a vida de Sofia parecia muito diferente. Ela tinha 27 anos, uma mulher tranquila e trabalhadora que nunca pediu muito. Ela cresceu em uma casa modesta, filha de um estudante, professora e operária. Desde muito jovem, aprendeu o valor do sacrifício. Sua mãe lhe ensinou paciência. Seu pai lhe ensinou resiliência. E juntos eles moldaram uma filha que carregava bondade em sua coração e força em seu espírito. Sofia nunca sonhou com riqueza ou luxo. Tudo o que ela queria era amor, uma família e um marido que a amasse. Quando conheceu David, ela acreditou. Ela havia encontrado aquele sonho. Ele era charmoso, ambicioso e dizia palavras que a faziam acreditar na eternidade. Contra os avisos cautelosos de seus pais, ela o escolheu. Ela pensou que estava entrando em um futuro cheio de segurança e devoção. No início, a vida de casada era simples, mas feliz. Ela trabalhou como uma assistente de escritório, passando as noites cozinhando refeições e esperando David voltar para casa. Ela sorriu quando ele elogiou sua comida,
Corou quando ele beijou sua testa e acreditou em suas promessas quando ele disse que estava trabalhando. Tarde para o seu futuro. Quando ela descobriu que estava grávida, sua alegria transbordou. Ela imaginou pequenos passos ecoando no corredor. Hora de dormir. Histórias sussurradas no escuro e risos enchiam seu pequeno apartamento. Mas, lentamente, rachaduras começaram a se formar. David ficou distante. Seus olhos não brilhavam mais quando ele olhava para ela. Ele parou de perguntar sobre o seu dia, parou de segurar a mão dela em público. Parou de notar como sua barriga crescia como o filho deles. O falecido. Noites de trabalho viraram desculpas. Os telefonemas sussurrados no banheiro viraram segredos. Sofia sentiu a mudança em seus ossos, mas ela se recusou a acreditar. Ela se convenceu de que ele estava simplesmente estressado que quando o bebê chegasse, ele retornaria ela para eles. Ela suportou a solidão em silêncio. Ela sorriu para vizinhos que a parabenizaram pela gravidez, escondendo a dor no peito. Ela dobrou as roupas do bebê até tarde da noite. Suas lágrimas pingando no tecido minúsculo. Cada chute de dentro de sua barriga. Lembrou-lhe que precisava permanecer forte. Não por si mesma, mas pela criança que dependia dela. Ainda assim, a dúvida pairava sobre ela. Ela notou um perfume na camisa dele que não era dela. Ela sentiu o leve cheiro de vinho em seus lábios quando ele alegou que ele estava trabalhando horas extras. Uma noite, quando ele se afastou dela na cama, ela colocou a mão em seu estômago e sussurrou para seu bebê ainda não nascido. Está tudo bem. Mesmo que ninguém mais fique, eu nunca vou te deixar. Suas palavras eram uma promessa que ela pretendia cumprir. Mas o destino já havia começado seu jogo cruel. O amor ao qual ela se apegava era uma máscara, e por trás dela havia uma traição mais sombria do que ela poderia imaginar. E logo, Sofia descobrir que o homem em quem ela confiava sua vida estava se preparando para tirá-la dela. O mundo de Sofia antes da tragédia era pintado em dois tons contrastantes. A vida pequena e comum que ela construiu com sua próprias mãos e a vida maior e brilhante que David perseguia constantemente. O apartamento deles era modesto, escondido em um bairro tranquilo, onde as crianças brincavam nas calçadas e os vizinhos cumprimentaram-se com sorrisos calorosos. As paredes eram finas, a tinta desbotada, mas para Sofia era um lar. Ela o decorou, com cortinas costuradas à mão, pequenas fotos de família e um berço que ela economizou meses para comprar. Cada canto carregava seu toque, seu esforço, seu sonho silencioso de construir um ninho aconchegante para sua família. No entanto, David raramente notava esses detalhes. Sua mente estava em outro lugar, absorta pelo mundo corporativo, onde as aparências importavam mais do que lealdade. Ele trabalhou em uma prestigiosa empresa de investimentos cercada por pessoas caras, ternos, escritórios brilhantes e colegas que mediam o sucesso pelos carros que dirigiam e pelas férias que tiravam. Ostentado online. Sempre que David voltava para casa, sua pasta ainda cheirava fumaça de charuto e colônia importada, um forte contraste com o aroma simples de a sopa que Sofia mantinha aquecida no fogão. Sofia passava as manhãs caminhando até o mercado próximo, com as mãos embalando sua barriga crescente enquanto cumprimentava os vendedores que lhe ofereciam vegetais frescos e palavras gentis. As mulheres do mercado sempre perguntavam: há quantos meses, Sofia? O palco principal da sua história, no entanto, não era apenas aquele pequeno apartamento. Era também o mundo de David. O imponente arranha-céu onde trabalhava até tarde da noite. Os restaurantes luxuosos onde jantava sem ela. Os lugares escondidos onde o perfume de Mônica permanecia em sua pele. Sofia nunca pisava naqueles espaços glamourosos. No entanto, a presença deles assombrava sua casa. Ela o sentia à distância, como se a vida que David desejava o estivesse puxando para mais longe, deixando-a presa em uma bolha de sacrifício que ele não valorizava mais. O contraste ficava mais nítido a cada passagem. O mundo de Sofia estava cheio de cobertores macios, canções de ninar e o cheiro de pão fresco.
O mundo de Davi estava cheio de ambição, tentação e traição esperando para se revelar. Dois mundos que antes, prometidos a se fundir em uma família, agora estavam em lados opostos, colidindo silenciosamente no fundo da casa de Sofia. Felicidade frágil. E no meio de tudo isso, no espaço entre o amor dela e as mentiras dele, uma tempestade estava silenciosamente formando, que logo destruiria o frágil lar que ela tanto trabalhou para proteger. Sofia não tinha ideia de que o pequeno e seguro apartamento estava prestes a se tornar a porta de entrada para seu pior pesadelo. David tinha 32 anos, era polido por fora, mas oco por dentro. Para o mundo, ele era a imagem perfeita de um homem de sucesso, ternos elegantes, sorrisos confiantes e uma aura de ambição que fazia as pessoas confiar nele muito rapidamente. Mas, a portas fechadas, David era consumido pela ganância, vaidade e uma fome incansável por mais riqueza, mais status, mais atenção. O simples, as alegrias da vida familiar que antes o faziam sorrir não importavam mais. Ele queria uma vida que brilhasse. E se isso significasse destruindo a mulher que um dia lhe confiara tudo? Que assim fosse. No centro de sua queda estava Mônica. Ela tinha 29 anos, era incrivelmente bonita, com olhos encantadores e uma voz que pingava uma doçura calculada. Mas sua beleza escondia uma natureza venenosa. Mônica cresceu aprendendo a sobreviver, usando pessoas, dominando a arte da manipulação para subir cada vez mais alto. Quando conheceu David em um evento da empresa, ela não viu um homem, mas uma oportunidade. Ela leu suas fraquezas como outros leem um livro. Seu ego, seu insatisfação, seu desejo de validação, e ela explorou cada um deles. Mônica sabia exatamente o que David queria ouvir. Ela disse que ele merecia algo melhor, que sua esposa Sofia era simples, comum e indigna de estar ao lado de um homem com seu potencial. Ela sussurrou sonhos de luxo, de liberdade, de uma vida glamourosa onde eles poderiam governar juntos sem o peso da responsabilidade. David, intoxicado pela atenção dela, deixou suas palavras penetrarem em seus ossos até que ele acreditasse neles. Quanto mais tempo ele passava com Mônica, mais frio ele se tornava em relação a Sofia. Ele não via mais a mulher gentil que havia sacrificado seus próprios sonhos para apoiá-lo. Em vez disso, ele viu uma sombra, uma corrente, impedindo-o de viver a vida que Mônica prometeu. Seu ressentimento cresceu, alimentado pelo encorajamento venenoso de Mônica até transformou-se em algo muito mais perigoso do que negligência. Juntos, David e Mônica formaram uma aliança tóxica. Ela alimentou seu ego. Ele lhe deu acesso à riqueza e ao estilo de vida que ela tanto desejava. Mas não foi o suficiente para eles ficarem juntos em segredo. Mônica queria que Sofia desaparecesse completamente. Sua ambição era implacável. Ela não queria apenas o amor de David. Ela queria seu nome, sua fortuna, sua vida inteira. E David, cego pela luxúria e ganância, estava disposto a entregá-la a ela. Seus sussurros em cantos escuros se transformaram em planos. Seus encontros noturnos tornaram-se estratégias. Lentamente, eles mudaram o esquema tão cruel que até o diabo poderia ter estremecido. Para se livrarem de Sofia e seu filho ainda não nascido, eles decidiram por um método que foi tão chocante quanto definitivo. Não um divórcio, não. Abandono, morte. O que tornava a traição deles ainda mais assustadora era a facilidade com que a justificavam. Para eles, Sofia era dispensável. Uma mulher muito dócil para revidar, muito ingênua para suspeitar. O perigo se aproximava dela. Aos olhos deles, ela já havia partido. Nada mais do que um obstáculo no caminho de sua fantasia brilhante. E com cada encontro secreto, cada beijo roubado, eles apertou o cerco em torno da vida de Sofia até que apenas um plano aterrorizante permaneceu. O veneno nas palavras de Mônica não atingiu David de uma só vez. Era uma infecção lenta que se espalhava por sua mente dia após dia até que sua voz se tornou mais alta do que sua própria consciência. A princípio, ele resistiu. O divórcio era uma opção, ele disse.
Ele poderia simplesmente deixar Sofia. Mas os olhos de Mônica se estreitaram, seus lábios se curvando naquele sorriso perigoso que ele. Ambos temidos e adorados. Divórcio, ela sussurrou, roçando a mão contra a dele. Peito. Você sabe quanto isso lhe custaria. Metade dos seus bens, sua reputação, a simpatia que ela ganhará como uma grávida. Vítima. Não, David. O divórcio a torna mais forte. Não podemos dar isso a ela. David. Franziu a testa, sentindo o peso das palavras. Mônica se aproximou, sua voz se transformando em um murmúrio venenoso. Você precisa. Para pensar grande. Você precisa pensar no final. Se ela se foi de verdade, ninguém vai te questionar. Ninguém vai saber. É. Tudo. Sua liberdade, sua riqueza, sua vida comigo finalmente pertencerá a nós. Foi a primeira vez que a palavra morte instalou-se entre eles, e David estremeceu. Ele não era um assassino. Disse isso a si mesmo. Mas o aperto de Mônica enceu. A fraqueza era implacável. Ela pintou Safia não como uma esposa, não como uma mãe para ser, mas como um fardo, acorrentando-o à mediocridade. Ela vai te arruinar, David. Mônica sibilou uma noite. Se você deixá-la viver, ela vai te arrastar para baixo até você virar nada. É isso que você quer. Ela. As palavras ecoavam como uma maldição. Logo, David começou a ver Sofia não como sua parceira, mas como sua inimiga. Toda vez que ela sorria, baixinho para ele, cada vez que ela falava de seu filho ainda não nascido, isso só aumentava seu ressentimento. Mônica era o fogo em seu veias, empurrando-o para a frente, incitando-o a fazer o impensável. E então veio ela. Plano, tão distorcido que parecia quase impossível. Mônica sugeriu que encenassem a morte de Safia como se fosse o próprio destino. Não um assassinato à vista de todos. Não um acidente facilmente questionável, mas algo teatral, inesquecível e irreversível. Um caixão, disse ela certa noite, com os olhos brilhando sob as luzes do restaurante. Imagine só. Ela está lá dentro. Ninguém desconfia de nada. As pessoas vão acreditar que ela faleceu repentinamente. Um coração fraco. Estresse da gravidez. É crível. Quando alguém... Caixão. Seu coração batia tão violentamente que doía. Ela pressionou as palmas das mãos contra a tampa, empurrando com toda a força. Ela podia convocar. Nada se moveu. Ela gritou. Sua voz, abafada pelo bosques ao seu redor. Ninguém respondeu. O som do seu próprio desespero ecoou até ela, engolido pelo silêncio. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ela arranhava a tampa, suas unhas lascando, sangue manchando a superfície lisa. Superfície. Ela podia sentir o bebê dentro dela chutando, reagindo ao seu terror. Lágrimas queimavam seus olhos. Por favor, ela soluçou na escuridão, com a voz embargada. Alguém me ajude, meu bebê. Por favor. Mas não havia ninguém, apenas seus próprios gritos ecoando, um lembrete cruel de sua impotência. Conforme os minutos se arrastavam, em uma eternidade, sua respiração ficou superficial. Cada suspiro parecia fogo rasgando seus pulmões. O caixão parecia encolher, pressionando cada vez mais forte, espremendo a vida para fora dela. Ela pensou em sua mãe, no berçário que ela havia preparado, do futuro que antes parecia tão brilhante. Era isso. Como terminaria? Enterrada viva, abandonada, com seu filho nunca tendo a chance de ver o mundo. Sua mente oscilava entre o terror e a negação. Como David pôde fazer isso com ela? O homem que ela amava, o pai de seu filho, aquele a quem ela havia confiado cada parte de si mesma. Como ele poderia deixá-la aqui para morrer? Ela queria odiá-lo, mas seu coração estava partido demais até para odiar. Tudo o que ela sentia era a dor crua da traição. Seu corpo enfraqueceu, seus membros ficaram pesados, seu peito ardia por falta de ar. O silêncio ao redor dela era absoluto, esmagando seu espírito tanto quanto seu corpo. Por um momento, ela fechou os olhos e deixou a escuridão levá-la, sussurrando um adeus silencioso ao seu bebê. Então,
riacho. Seus olhos se abriram de repente. Uma leve mudança. Uma brisa roçou sua bochecha. Era pequena, quase imperceptível, mas era. Ali. A tampa se moveu. Alguém estava do outro lado. A esperança correu por suas veias, colidindo violentamente com o medo. Foi um resgate? Ou foi David, voltando para garantir que ela nunca escapasse? Ela pressionou as mãos trêmulas para cima, sussurrando, com as últimas forças, por favor, me salve. E quando a tampa começou a subir, o destino de Sofia estava em jogo, presa entre a salvação e o golpe final da traição. A tampa gemeu quando mudou, e por um segundo aterrorizante, Sofia pensou que sua mente estava pregando peças nela. Ela piscou através do borrão de lágrimas, seu peito arfando com respirações superficiais e desesperadas. Então, uma corrente de ar frio roçou contra ela. Rosto. Era real. O caixão estava se abrindo. A luz atingiu seus olhos, fraca, mas o suficiente para fazê-la apertar os olhos em meio à escuridão sufocante. Uma sombra pairava sobre ela, o contorno de um homem. Sua mãos agarraram a tampa de madeira, abrindo-a com esforço. Sofia estremeceu, com medo de que pudesse ser David, voltando, para vê-la morrer. Mas então ela ouviu uma voz, profunda, urgente, trêmula de algo que soava como medo e pena. Fique quieto. Eu te peguei. O corpo dela ficou mole de choque. Não era David. A voz não carregava crueldade, nem frieza. Mãos fortes se estenderam para ela, mas com cuidado, deslizando sob seus braços trêmulos para levantá-la. O corpo fraco de Sofia desabou contra o peito dele. Seus soluços eram abafados pela camisa do estranho. O cheiro de colônia misturado ao suor enchia seus sentidos. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu um lampejo de segurança. O homem a carregou rapidamente por um corredor nos fundos do funerária, longe do quarto da morte que quase se tornará seu túmulo. Sofia lutava para encontrar a voz. Quem? Quem é você? Ela sussurrou, com os lábios trêmulos. Ele olhou para ela. O maxilar dele está tenso. Não importa agora. O que importa é que você está vivo. Não podemos ficar aqui. Sua mente girava. Viva! A palavra ecoou. Dentro dela como um milagre frágil. Ela estava a momentos de sufocar. A momentos de perder não apenas sua vida, mas seus bebês. No entanto, lá estava ela, nos braços de um estranho que surgira do nada. A cada passo que ele dava, ecoou no corredor vazio, um lembrete assustador do perigo que ainda espreitava. E se David descobrisse? Ela tinha ido embora. E se Mônica percebesse que seu plano havia falhado? O medo a dominava. O coração de Sofia se contraiu enquanto o alívio percorria suas veias. Finalmente, eles chegaram à saída dos fundos. O ar frio da noite atingiu seu rosto, trazendo seus pulmões de volta à vida. Ela engasgou, segurando sua barriga enquanto o bebê se mexeu dentro dela. O homem a colocou delicadamente contra a parede. Seus olhos examinavam as sombras ao redor. Você. Precisamos ir para bem longe daqui, disse ele com firmeza. Eles não vão parar até que você esteja fora do alcance deles. A voz de Sofia falhou. Como ela perguntou. Por quê? Por que você me ajudaria? Quem te enviou? O homem hesitou. Seu olhar escureceu. Por um momento, pareceu que ele carregava segredos pesados demais para revelar. Então ele simplesmente disse, vamos lá. Diga que não pude ver uma mulher inocente e seu filho enterrados vivos. O coração de Sofia disparou. Perguntas giravam em sua mente. Mente, mas a exaustão a dominou. Ela se encostou na parede, com lágrimas escorrendo livremente. Ela estava viva, mas por pouco. E embora este misterioso Salvador a tivesse salvado esta noite, ela sabia que o pesadelo estava longe de acabar. Por quê? Em algum lugar próximo, David e Mônica ainda acreditavam que seu plano havia dado certo. E logo eles descobririam seu maior erro foi deixar Sofia viva. O vento noturno levou Sofia para longe do caixão, mas não conseguiu libertá-la do peso esmagador dentro do peito.
Seu salvador a deixou aos cuidados de uma enfermeira discreta em uma pequena clínica longe da cidade. Por horas, ela ficou à deriva. Inconsciente, seu corpo fraco, sua mente emaranhada em fragmentos de horror. Quando ela finalmente abriu os olhos, o quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo. O leve cheiro de desinfetante encheu seu nariz. Uma enfermeira estava ao lado da cama, com o rosto marcado pela preocupação. Sofia tentou se sentar, mas uma dor aguda percorreu seu estômago. Ela ofegou, agarrando a barriga instintivamente. A enfermeira colocou mão gentil em seu ombro. Não se mova muito rápido. Você passou por um choque terrível. A voz de Sofia falhou, enquanto as palavras saíam. Meu bebê está bem. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Os olhos da enfermeira baixaram e seus lábios se apertaram numa linha fina. O coração de Sofia parou. Não. Sofia sussurrou, sua voz quase inaudível. Não, por favor, não diga isso. A voz da enfermeira era suave, trêmula de compaixão. Sinto muito. O trauma, a falta de oxigênio. O bebê não conseguiu sobreviver. O mundo se despedaçou. Um som saiu da garganta de Sofia, meio grito, meio soluço enquanto ela desabava de volta no chão. Queima! Seus braços envolveram seu estômago como se tentasse se agarrar à vida que já havia escapado. Ela tremeu violentamente, suas lágrimas encharcando os finos lençóis do hospital, seu bebê, o pequeno. Batimentos cardíacos que ela tanto estimava, os pequenos chutes que lhe faziam companhia nas noites mais solitárias. O futuro que ela tinha. Agarrou-se quando o amor de David começou. Pesadelo. Os olhos frios de David, os de Mônica. Sorriso irônico. Um caixão sufocante. Os últimos chutes desesperados do bebê dentro de seu útero. A verdade a atingiu como um raio. Eles não só tentaram matá-la, como também mataram seu filho. Sua dor, distorcido em algo mais sombrio. Raiva, ódio, um fogo ardente que empurrou através do seu peito e secou suas lágrimas. David havia tirado tudo dela. Sua confiança, sua segurança, seu amor. E agora seu filho. Mônica sorriu enquanto planejava sua morte, despojando-se do próprio futuro pelo qual vivia. Deitada naquela cama de hospital, Sofia sentiu-se invadir a velha Sofia. A quieta, mulher paciente que suportou em silêncio, morreu com seu bebê naquela noite. O que surgiu? Da cinza surgiu alguém novo, alguém mais forte, alguém que nunca mais se permitiria ser impotente. E como? Com as lágrimas secando no travesseiro, Sofia fez um voto silencioso. David e Mônica pagariam. Não importava quanto tempo demorasse. Os dias depois da clínica pareciam caminhar por um cemitério de sonhos desfeitos. Sofia vagava pelas ruas sem destino. Seu corpo fraco, seu espírito fragmentado. O mundo ao seu redor continuava como se nada tivesse mudado. As crianças riam nos parques. Os casais passeavam de mãos dadas. Mas para Safia, tudo parecia cinza, vazio, sem sentido. Ela enrolou o casaco firmemente em volta do seu corpo magro, embora o frio que sentia não vinha do ar do outono, mas do vazio dentro dela. Ela não tinha filho para segurar, não. Marido em quem se apoiar? Nenhum futuro que fizesse sentido. Tudo o que ela carregava era uma tristeza pesada. O suficiente para esmagar sua alma. Com passos trêmulos, ela finalmente decidiu voltar para o único lugar que ela pensou que ainda poderia oferecer-lhe abrigo, a casa da família de David. Talvez os pais dele, os sogros dela. Tenha pena dela. Eles sempre sorriram para ela educadamente. Sempre falaram com gentileza, embora nunca com carinho. Mas ela disse a si mesma que, depois de tudo, eles certamente abririam as portas. Ela era a esposa do filho deles. Ela tinha acabado de perderam a neta. Certamente não a rejeitariam. Ela chegou à casa grande, com seus portões altos brilhando. Sob o sol da tarde. Respirando fundo, ela tocou a campainha. Momentos depois, a pesada porta se abriu e David. A mãe ficou ali, de braços cruzados, com os olhos frios. Sofia,
disse a mulher categoricamente, sem nem mesmo fingir estar surpreso. Você deveria ter ido embora. As palavras cortaram Sofia como faca. Ela cambaleou, com os lábios trêmulos. Por favor, sussurrou, com a voz embargada. Não tenho mais para onde ir. Perdi o bebê. Eu só preciso de um lugar para ficar. Mas o David. O rosto da minha mãe endureceu ainda mais. Você traz vergonha com você. Você acha que eu não sei o que aconteceu? Você acha? Queremos que o escândalo da sua lamentável tragédia manche o nome desta família. Meu filho seguiu em frente. Você também deveria. Os olhos de Sofia se arregalaram em descrença. Seguiu em frente. Ele tentou me matar. Ele. Mônica. Chega. A mulher estalou a voz como um chicote. O que aconteceu? Entre você e David não é da nossa conta. Você nunca foi realmente um de nós. Agora vá embora antes que eu chame a segurança. A porta bateu na sua cara. Sofia ficou paralisada, o corpo tremendo, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. A rejeição. Um corte mais profundo que qualquer tampa de caixão, mais profundo que qualquer traição. Ela não foi apenas abandonada por David. Ela foi apagada. Apagada pela própria família à qual pensava ter se juntado. Seus joelhos cederam e ela desabou nos degraus de pedra fria, soluçando em suas mãos. As pessoas que passavam olhavam para ela, algumas com pena, outras com indiferença. Mas ninguém parou. Ninguém estendeu a mão. Ela era invisível para o mundo, descartada, como lixo. Por horas ela ficou ali, entorpecida, suas lágrimas eventualmente secando em um vazio silencioso. Quando ela finalmente parou, o sol se pôs e as luzes da rua piscaram. Ela se afastou da casa que uma vez simbolizou segurança e caminhou na escuridão, completamente sozinho. Mas no fundo dessa solidão, uma semente de algo novo começou a se agitar. A raiva esperando para aumentar. O corpo de Sofia se moveu pela cidade. Como uma sombra. Ela vagava sem direção definida. As solas dos seus sapatos estavam gastas por dias de caminhada. Sem rumo. Ela não comia direito há uma eternidade. Suas bochechas estavam pálidas, seus olhos inchados de tanto comer. Lágrimas. Ela carregava apenas uma pequena bolsa e o peso insuportável da traição. Naquela noite, a chuva começou a cair. Outono, frio e implacável, encharcando seu casaco em minutos. Ela se viu perto de um movimentado distrito comercial onde torres de vidro tocavam as nuvens. Homens e mulheres de terno passavam apressados, seus guarda-chuvas protegendo-os da tempestade. Sofia não tinha guarda-chuva. Ela se encostou na parede, tremendo, sentindo-se mais invisível do que nunca. Seus joelhos finalmente cederam. Ela afundou no calçada, encolhendo-se enquanto as gotas de chuva batiam em seu rosto. Por um momento, ela quase desejou que a tempestade a levasse embora completamente. Foi quando um carro preto diminuiu a velocidade ao lado dela. A porta se abriu e um homem alto saiu. Sua presença era imponente, mesmo no caos da chuva. Ele usava um terno escuro, embora gotas d'água grudassem em seus ombros. Seus olhos penetrantes examinavam figura lamentável no chão. Sofia, senhorita. Sua voz era grave, firme, cheia de autoridade. Você está bem? Sofia tentou responder, mas sua garganta estava muito seca e seus lábios tremiam. Ela conseguiu apenas sussurrar. Por favor, não. Deixe-me aqui. Sem hesitar, o homem se abaixou, deslizando o braço sob seu corpo frágil e levantando-a como se ela não pesava nada. Ela sentiu o calor do abraço dele contra a chuva fria. E pela primeira vez em semanas, ela não se sentia completamente abandonado. Ele a carregou para dentro do carro. O interior cheirava a couro e a uma leve colônia, quente comparado à tempestade lá fora. O motorista olhou para trás, mas não disse nada, pois se acostumada às decisões inesperadas de seu empregador. O homem puxou um cobertor do assento e enrolou-a nele. Qual é o seu nome? Ele perguntou suavemente. Sofia, ela murmurou, evitando o olhar dele. Ele a estudou por um instante. Momento, notando os hematomas de exaustão em seu rosto,
o desespero em seus olhos. Algo nela me impressionou. Ele, não apenas seu estado frágil, mas a força silenciosa enterrada sob sua fragilidade. Meu nome é James, ele disse. Disse finalmente. Vou te levar para um lugar seguro. James, ela já tinha ouvido esse nome antes. Um CEO conhecido na cidade por seu riqueza, seu poder, sua reputação implacável nos negócios. Mas, naquele momento, ele não parecia implacável. Ele parecia humano. Preocupação brilhou em seus olhos, uma espécie de empatia que ela não tinha visto em alguém por tanto tempo. Safia recostou-se no assento, agarrando o cobertor com mais força. Pela primeira vez desde o caixão, ela sentiu uma reste de segurança. Ainda assim, a dúvida persistia em seu peito. Por quê? Um homem poderoso como ele se importaria com alguém como ela. Mas o destino tinha seus planos. Este encontro não foi acidental. Porque James também carregava cicatrizes de traição. E logo Safia descobriria que ele era o aliado que ela nunca soube que precisava. O calor do carro e o zumbido constante do motor deram a Safia uma estranha sensação de calma. Enrolada no cobertor, ela olhou de soslaio para James. Ele sentou-se ereto, com o olhar fixo na chuva. Janela manchada. Havia algo nele. Força, disciplina, mas também um peso em seus olhos que espelhava a dela. Após o longo silêncio, James falou, em voz baixa. Você não precisa me contar o que aconteceu com você. Ainda não. Mas quero que saiba que eu entendo mais do que você pensa. Sofia franziu a testa levemente, sem saber o que ele queria dizer. James se recostou, sua mandíbula apertada como se estivesse puxando memórias de um lugar que ele raramente se permitia visitar. Há 5 anos, ele começou. Eu achava que tinha tudo. Uma esposa que sorria para mim todas as manhãs. Uma empresa que eu havia construído com minhas próprias mãos. Um futuro que parecia intocável. Ele fez uma pausa. Mãos entrelaçadas. Mas o que eu não via era a traição crescendo bem debaixo do meu teto. Sofia prendeu a respiração. A palavra traição parecia uma adaga, pois era a própria ferida que ainda sangrava por dentro. James continuou, com os olhos sombrios. Minha esposa não se contentava com lealdade. Ela encontrou conforto em outro homem. Meu sócio, alguém em quem eu confiava como um irmão. Juntos, eles conspiraram contra mim. Enquanto ela aquecia a cama dele, ele roubou da minha companhia, quase levando-a à ruína. Os olhos de Safia se arregalaram. A história era muito próxima, muito crua. James não apenas conhecia a traição. Ele a havia vivido. Quando o descobri, ele disse, sua voz, ficando mais frio. Não perdi apenas minha esposa. Perdi metade dos meus funcionários, metade da minha reputação, quase tudo o que eu trabalhei para isso. Mas a pior parte não foi o dinheiro nem o escândalo. Foi o olhar dela quando a confrontei. Sem culpa, sem vergonha, apenas desdém. Como se eu fosse o tolo por acreditar nela. O peso de suas palavras pesava no carro. Sofia sentiu o peito apertar, suas próprias memórias brilhando, a frieza de David, o sorriso irônico de Mônica, o caixão. Suas histórias eram diferentes, mas a ferida era a mesma. O amor se transformou em veneno. James se virou para ela, seus olhos encontrando os dela. Veja, Sofia, a traição não te destrói apenas uma vez, ela te segue. Dia após dia até que você decida revidar. Essa é a única maneira de silenciá-lo. Por um momento, Safia não conseguiu falar. Ela queria chorar, não só por si mesma, mas por ele. Este homem poderoso e temido nas salas de reuniões tinha conhecido a mesma coisa. Desamparo, a mesma facada nas costas. E, no entanto, ali estava ele, de pé. Uma faísca brilhou dentro dela. Peito. Se ele conseguiu sobreviver, talvez, só talvez, ela também pudesse. A voz de James. Amolecido. Ainda não conheço sua história, mas posso vê-la em seus olhos. Alguém tentou destruí-lo, mas você ainda está aqui. E enquanto você estiver respirando, você não terminou. As lágrimas de Safia deslizaram.
silenciosamente por suas bochechas. Ela pensava que estava completamente sozinha em seu sofrimento. Mas agora, sentada ao lado de Jay, ela sentiu algo que não sentia há semanas: compreensão. E nessa dor compartilhada, a base de uma experiência inesperada, a aliança nasceu. As semanas seguintes foram um borrão de cura silenciosa. James levou Sofia para uma de suas propriedades privadas, uma casa isolada nos arredores da cidade, longe do torres brilhantes onde David e Mônica exibiam sua felicidade roubada. O lugar era tranquilo, cercado por altos árvores e céu aberto, um santuário que ela nunca esperava encontrar. No início, Sofia resistiu ao conforto. Ela ainda estava quebrada, ainda assombrada pelo caixão, pela perda do filho, pela rejeição de David. Família. As noites eram as mais difíceis. Ela acordava encharcada de suor, com as mãos agarrando a barriga, as orelhas ecoando com gritos fantasmagóricos que nunca viriam. Todas as vezes, James estava lá. Ele nunca fazia perguntas, nunca a pressionava para falar antes que ela estivesse pronta. Em vez disso, ele sentava-se perto, em silêncio, com seu presença constante, um lembrete de que ela não estava mais sozinha. Certa manhã, enquanto a luz do sol filtrava através das cortinas, James colocou uma xícara de chá na frente dela. Sua voz era calma, mas firme. Você não pode viver em sombras para sempre, Sofia. Você passou pelo inferno, mas ainda está aqui. Isso significa alguma coisa. Você sobreviveu por razão. Sofia olhou para ele, com os olhos cansados. Uma razão? Eu perdi tudo. Meu filho, meu casamento, meu lugar neste mundo. Que razão poderia haver? James aproximou-se, olhar firme. A razão é simples. Você ainda não terminou. As pessoas que tentaram enterrá-lo acham que venceram, mas você está vivo. Isso o torna perigoso para eles. A única questão é: você permanecerá quebrado, ou você vai se levantar? Suas palavras tocaram algo profundo nela. Por semanas, ela se via apenas como uma vítima, uma mulher descartada e esquecida. Mas o fogo da raiva que ela sentiu no hospital retornou, fraco, mas real. Ela apertou as mãos, sentindo o peso do desafio. Daquele dia em diante, James começou a guiá-la. Ele não era gentil como se poderia esperar. Ele a pressionava, a desafiava, exigia força que ela achava que não tinha. Ele a fez ler livros sobre negócios, liderança e resiliência. Ele a trouxe. A levou para os escritórios da empresa. No início, em silêncio, deixando-a observar as reuniões nas sombras. Lentamente, ela começou a entender o mundo que David sempre escondeu dela, o mundo do poder, da negociação e da estratégia. James também trabalhou em sua confiança. Ele providenciou que ela conhecesse estilistas, não para transformá-la em alguém falsa, mas para lembrá-la da mulher que ela poderia ser. Quando ela ficou diante do espelho com roupas elegantes pela primeira vez, Sofia mal se reconheceu. A esposa tímida que antes cozinhava sozinha havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher, com um olhar penetrante e uma força silenciosa. Cada passo era doloroso, cada lição pesada. Mas a cada dia que passava, Sofia sentiu seus pedaços quebrados começarem a se realinhar. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava se preparando. Enquanto James a observava, transformação, ele sabia que chegaria o dia em que Sofia não se esconderia mais. Ela confrontaria David e Mônica e enfrentaria. Para enfrentar. Enquanto Sofia se reconstruía silenciosamente sob a supervisão de James, David e Mônica viviam como se tivessem já conquistada. Para eles, Sofia não passava de uma sombra do passado, enterrada em silêncio, apagados de seu futuro. Seu mundo brilhava com brindes de champanhe, maratonas de compras e promessas sussurradas de uma vida sem limites. Mônica havia se mudado para a cobertura de David, sua roupas espalhadas pelo closet onde antes ficavam os pertences de Safia. Ela desfilou em vestidos de seda, diamantes brilhando em sua garganta, sua risada ecoando contra as paredes de mármore. Cada canto da casa que
Sofia sonhava em compartilhar com o marido e agora cheirava ao perfume de Mônica. David satisfazia todos os seus caprichos. Jantares luxuosos nos restaurantes mais exclusivos da cidade, férias no exterior onde as câmeras não conseguiam segui-lo. Ele se gabava de sua liberdade, de como sua vida parecia leve agora que o fardo se fora. Ele nunca mencionou o nome de Sofia, nem uma vez, como se apagando sua existência de seus lábios, ele pudesse apagá-la de memória. Uma noite, enquanto jantavam num terraço sob o brilho das luzes da cidade, Mônica se inclinou sobre a mesa, seus lábios vermelhos se curvando em um sorriso satisfeito. Acabou, David. Ela se foi. Não precisamos mais olhar para trás. David ergueu o copo, com uma expressão presunçosa. Parou. A vida que merecemos. Eles brindaram, bebendo a sua crueldade. Mas por trás dos olhos brilhantes de Mônica havia mais do que satisfação. Ela queria controle. Ela queria mais do que o afeto de David. Ela queria o seu império. Lentamente, ela começou, envolvendo-se cada vez mais em seus negócios, oferecendo sugestões, sussurrando estratégias. Ele a confundiu. Ambição por devoção. Sem nunca perceber que o via como um trampolim, assim como outrora vira Sofia como um obstáculo. Ao mesmo tempo, a fofoca se espalhou silenciosamente em seus círculos sociais. Sussurros sobre a morte trágica de Sofia, embora não. Detalhes oficiais foram tornados públicos. Alguns questionaram o desaparecimento repentino, mas David ignorou. Com charme, contando meias-verdades sobre doenças, sobre complicações na gravidez. Suas mentiras deslizavam facilmente de sua língua, convincente o suficiente para silenciar a curiosidade. Mônica interpretou o ato de luto perfeitamente. Quando necessário, enxugando os olhos nos momentos certos, retratando-se como a parceira solidária que ajudou David através da perda. Juntos, eles construíram uma ilusão tão convincente que até mesmo seus conhecidos mais próximos acreditaram. A crueldade estava escondida sob o luxo, seu crime vestido de ouro. Eles andavam de mãos dadas, na mão através de gulas, sorriu para fotos e aceitou parabéns por seu novo capítulo. Mas por trás do triunfo, rachaduras já estavam se formando. A fome de Mônica por mais tornou-se insaciável, e a de David. A arrogância o cegou para o perigo de confiar nela completamente. Eles acreditavam que tinham destruído Sofia. Eles acreditavam. Ela não era nada mais do que um fantasma que eles haviam enterrado. O que eles não sabiam era que os fantasmas às vezes retornam, não para assombrar, mas destruir. E enquanto David e Mônica comemoravam sua falsa vitória, Sofia se preparava para dar um passo. De volta ao seu mundo, mais fortes do que nunca, prontos para transformar sua ilusão em cinzas. A noite do retorno de Sofia não foi escolhido por acaso. James a estava preparando há semanas, guiando-a por meio de lições de compostura. Negócios, na arte de comandar uma sala sem dizer uma palavra. Ela havia se livrado da mulher tímida que antes chorava sozinha, em um apartamento vazio. Agora, cada passo que ela dava tinha um propósito. A ocasião foi uma gala, um dos eventos mais prestigiados da cidade, uma reunião de CEOs, investidores e socialites. Foi também um evento que David estava prestes a comparecer, exibindo Mônica em seu braço como o troféu que ele acreditava que ela era. O evento perfeito. Palco para o reaparecimento de Sofia. Ela chegou em um carro preto elegante, do tipo que anunciava poder antes da porta. Até abriu. Quando ela saiu, a multidão se virou. A mulher frágil, com os olhos inchados e as mãos trêmulas, desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma visão de força. Sofia usava um vestido longo azul meia-noite, cuja elegância era discreta, mas imponente. Seu cabelo caía em ondas, sua maquiagem destacando. Maçãs do rosto e olhos que agora carregavam aço em vez de tristeza. Por um momento, a multidão não a reconheceu. Então, sussurros se espalham como fogo. É a Sofia. Achei que ela tinha sumido. Impossível. Ela parece diferente. Câmeras clicavam. Flashes iluminavam a noite. Cada sussurro apenas alimentava seu poder silencioso. Dentro do salão de baile,
Lustres brilhavam sobre mesas revestidas de ouro. David riu alto num canto. Mônica agarrada ao seu braço, num vestido que brilhava com lantejoulas. Eles se abaixam. Atenção, sem perceber a tempestade que se aproximava. Então a música mudou quando Sofia entrou. Cabeças se viraram. As conversas cessaram. Até os garçons que serviam champanhe pararam para olhar. Ela caminhava com graça firme. Cada passo, ecoando mais alto que a orquestra. David congelou quando a viu. A cor sumiu de seu rosto. Seu sorriso presunçoso desmoronou. Em choque, os olhos de Mônica se arregalaram, sua mão apertando o braço de David como um torno. Pela primeira vez em sua vidas encantadas, pareciam presas. Sofia não correu em direção a eles. Ela não precisava. Ela deixou o silêncio falar. Deixaram que o pânico os traísse diante de todos. Ela cumprimentou alguns convidados influentes ao longo do caminho. Sua voz calma, seu sorriso suave, mas inabalável. Cada gesto lembrava David. E Mônica que ela não era um fantasma. Ela era de carne e osso e mais forte do que nunca. Quando ela finalmente ficou em frente, ela inclinou a cabeça levemente, com os olhos fixos nos de David. Nenhuma palavra foi trocada, mas a mensagem era clara. Eu sobreviveu, e você deveria estar com medo. Mônica forçou uma risada frágil, sussurrando algo no ouvido de David. Mas seus olhos percorreram nervosamente a sala. As mãos de David se contraíram, sua fachada confiante rachando. Sofia se virou. Saiu graciosamente, deixando-os se afogarem em seu terror. Ela não precisava de uma cena. Ainda não. Esta noite não era sobre vingança. Esta noite era sobre revelação. A cidade a viu viva, mais forte, radiante. A ilusão que David e Mônica haviam construído estava desmoronando em tempo real. E quando Sofia desapareceu na multidão, David percebeu seu maior erro. Ele não havia enterrado a esposa. Havia despertado seu pior inimigo. A festa havia terminado, mas David não conseguia se livrar da imagem de Sofia entrando no salão de baile vivo, brilhante e intocável. A noite toda ele sentiu olhos sobre ele, alguns curiosos, alguns desconfiados. Os sussurros o seguiam como sombras. A esposa dele não morreu? Como ela está aqui? O que está acontecendo? Ligado. Seu império de mentiras havia rachado e o pânico pairava em seu peito. Incapaz de suportar. Com atenção, ele se afastou de Mônica e invadiu o corredor silencioso atrás do salão de baile. Seus punhos cerraram. Sua respiração estava irregular. Foi então que ele ouviu o som de saltos ecoando no silêncio. Lento, comedido, determinado. Sofia saiu das sombras. Por um momento, David prendeu a respiração. Ela parecia ainda mais assustadora. Valeu a pena. O amor dela valeu a pena assassinar sua esposa e seu filho. Suas palavras o atingiram como uma lâmina. David, rosto contorcido, dividido entre a raiva e o medo. Ele tentou se recompor para recuperar o encanto que o havia enganado tanto. Muitos. Sofia, você está confusa. Você estava doente, delirante. Mônica e eu só queria o melhor. Ela riu amargamente, e o som cortou o corredor. Melhor para quem? Para você. Para ela. Enquanto eu sufocava num caixão, você brindava a sua nova vida. Enquanto eu perdia nosso bebê, você lhe entregava diamantes. A máscara de David rachou completamente. Seus olhos brilharam de pânico. Se você disser isso publicamente, ninguém vai. Acredito em você. É a sua palavra contra a minha. Safia se aproximou até ficar a poucos centímetros dele. Ele podia ver o fogo nos olhos dela, a força que ele pensava ter esmagado. Você está errado. As pessoas vão acreditar em mim, e quando eles verão você como você é. Um covarde, um mentiroso e um assassino. Primeira vez, David se sentiu impotente. A mulher que ele havia enterrado estava parada diante dele, destemida, com a voz firme. Presença inegável. Ele não podia mais intimidá-la. Ele não podia silenciá-la. Sofia se inclinou. Sussurro mais frio que gelo. Você tentou me enterrar, David, mas esqueceu. Eu não sou.
Sujeira. Eu sou fogo. E estou indo atrás de tudo que você pensou que roubou. David congelou, seu coração batendo forte de medo. Nunca soube. Por quê? Pela primeira vez, percebeu que Safia não era mais sua vítima. Ela era sua presa. Após o confronto, Sofia sabia que palavras por si só nunca seriam suficientes. David era poderoso, conectado e habilidoso em distorcendo a verdade. Se ela quisesse destruir ele e Mônica, precisaria de mais do que raiva. Precisaria de provas. Provas sólidas e inegáveis que exporiam seus crimes e os deixariam sem ter onde se esconder. Naquela noite, no segurança da propriedade de James, ela lhe contou tudo. Pela primeira vez, ela contou cada detalhe. O caixão, o sufocamento, o bebê que ela perdeu, a rejeição da família de David. Sua voz quebrou, mas sua determinação nunca vacilou. James ouviu em silêncio, sua expressão escurecendo a cada palavra. Quando ela finalmente terminou, ele se inclinou para a frente, com um tom firme e resoluto. Então, reuniremos o que precisamos. Provas. É poder, e uma vez que você o tenha, eles não serão capazes de respirar sem que o mundo saiba o que eles fizeram. Com James. Recursos. O plano começou. Ele designou uma equipe de investigadores discretos, pessoas leais apenas a ele, para investigar David, cada movimento de Mônica, contas privadas, reuniões secretas, registros financeiros. Nada estava fora dos limites. Semanas se passaram, em um ritmo tenso de espera e descoberta. Sofia acompanhou James até seu escritório, onde observou as evidências. Lentamente se acumulam como tijolos construindo uma fortaleza. Fotografias secretas mostravam David e Mônica se encontrando em um ambiente mal iluminado. Hotéis muito antes da suposta morte de Sofia. Transferências bancárias revelaram dinheiro. David havia desviado dinheiro de sua empresa para contas ocultas. Fundos usados para financiar o estilo de vida extravagante de Mônica. E então, veio a parte mais contundente, uma gravação de câmera de segurança da funerária, capturando a figura de David, pairando sobre o caixão, sua mão pressionando contra a tampa. O estômago de Sofia revirou quando ela viu seu unhas cravadas no braço da cadeira. Prova inegável de que ele tentará enterrá-la viva. James colocou uma mão firme sobre a dela. Isso é o suficiente para arruiná-lo, mas se você quiser, nós podemos reunir mais. Podemos expor não apenas o que ele fez com você, mas todos os crimes que ele já escondeu. Sofia assentiu, com os olhos ardendo de determinação. Não quero apenas que ele seja arruinado, James. Quero que o mundo o veja como eu o vi naquele momento. Caixão, frio, sem coração e imperdoável. Então, eles continuaram pressionando. A equipe de James descobriu o papel de Mônica na conspiração. Mensagens de texto cheias de veneno, sua própria caligrafia e notas que delineou o plano para encenar a morte de Sofia. Quanto mais Sofia lia, mais ela percebia que Mônica não tinha apenas manipulava David, mas saboreava cada detalhe do seu sofrimento. Uma noite, enquanto Sofia segurava o grosso arquivo de evidências em suas mãos, ela sentiu uma estranha mistura de dor e poder. Essas páginas representavam seus pesadelos mais sombrios, mas eles também eram sua arma, seu escudo, sua voz. James a estudou com calma. Respeito. Quando estiver pronta, atacaremos. Saiba disso, Sofia. Quando liberarmos isso, não há como voltar atrás. Sofia ergueu os olhos, com a voz firme. Ótimo. Eu não quero voltar. Eu quero justiça. E a cada documento, a cada foto, a cada gravação, a vingança de Sofia tomava forma, não como um sonho, mas como uma tempestade, que logo cairia sobre David e Mônica. A noite da festa chegou, e o ar fervilhava de expectativa. Foi o evento de caridade mais prestigiado da cidade, uma reunião onde todas as figuras poderosas, políticos, COR, socialites, desfilaram sua riqueza e influência. Câmeras dispararam na entrada, repórteres clamaram por entrevistas, sussurros de alianças circulavam pelo grande salão de baile. Sofia vinha se preparando para aquele momento havia semanas.
Com James ao seu lado, ela saiu do carro e o mundo pareceu parar. Seu vestido brilhava sob a luz. Luzes, sua postura inabalável, seus olhos frios, mas radiantes. Ela parecia realeza, intocável. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu o poder de comandar uma sala, não implorando, mas por possuí-lo. James caminhou ao lado dela, sua mão descansando levemente em suas costas, demonstração silenciosa de apoio. A chegada deles provocou ondas de choque na multidão. Sussurros irromperam instantaneamente. Não é, Sofia. Mas eu pensei que ela estivesse morta. O que ela está fazendo aqui com James? De todas as pessoas, do outro lado da sala, David quase deixou cair o copo quando a viu. As unhas de Mônica cravaram-se em seu braço, seu sorriso vacilando enquanto o pânico o consumia. Em seu rosto, eles não tinham apenas perdido o controle, eles tinham perdido a ilusão cuidadosamente construída. O mestre de cerimônias deu as boas-vindas aos convidados, os lustres lançando luz dourada sobre o salão. A música aumentou, as risadas ecoaram e as conversas fervilhavam. Mas, por baixo de tudo, a tensão se adensava como fumaça. Sofia sentia os olhos de David ardendo. Nela, quase podia sentir o gosto do seu medo. Quando chegou a hora dos discursos, James foi convidado para o palco. Ele era um nome respeitado, admirado por sua riqueza e filantropia. Por isso ninguém questionava sua presença. Mas o que ninguém esperava era o que ele carregava consigo. A verdade envolta em ferro. Esta noite, James começou, sua voz suave, mas autoritária, nós celebrar a generosidade. A máscara construída se estilhaçando na frente de todos. A voz de Safia finalmente cortou o caos. Calma, afiada, implacável. Você tentou me enterrar. Você roubou meu filho. Você pensou que eu desapareceria. Mas esta noite, o mundo vê você pelo que você realmente é. Enquanto a sala explodia, David percebeu que não havia caixão fundo o suficiente para enterrar a verdade. Sofia havia se desencadeado. O caos tomou conta do salão como um incêndio. Os convidados se levantaram, as vozes em choque, incrédulos. Os celulares foram retirados, gravando cada segundo da humilhação de David e Mônica. A tela atrás de Sofia continuou a exibir evidências contundentes. Registros bancários, mensagens de texto, as imagens assustadoras de David apertando a tampa do caixão. A verdade era inegável. O rosto de David se contraiu. Carmesim enquanto ele gritava acima do barulho. Isso é uma armação. Ela está mentindo. Ela está tentando me arruinar porque ela não conseguia lidar com o fim do nosso casamento. Mas ninguém acreditou nele. As evidências falaram mais alto do que sua voz trêmula. A esposa de um senador ofegou da sua mesa. Eu sabia que havia algo de errado com ele. Outro. O convidado sussurrou. Imagine enterrar sua própria esposa grávida. Ele é um monstro. A máscara de elegância de Mônica se despedaçou completamente. Ela agarrou o braço de David, com a voz estridente e frenética. Diga alguma coisa. Conserte isso. Mas David não tinha solução. As câmeras dispararam, capturando seu. Cada gagueira, cada gota de suor. Ele parecia menor do que nunca. Sua imagem cuidadosamente polida se desintegrando. Na frente das mesmas pessoas cuja aprovação ele ansiava. Sofia não vacilou. Ela ficou no centro disso. Todos. Sua presença inabalável. Seu silêncio mais poderoso que seus gritos. Quando ela finalmente falou, seu palavras cortam o caos como uma lâmina. Você tentou me apagar. Você roubou meu filho. Você pensou que ninguém jamais o faria. Ouvir a verdade, mas esta noite todos ouviram. A sala explodiu novamente, desta vez com suspiros e murmúrios de simpatia dirigidos a ela. Em um instante, ela se transformou de esposa esquecida. A mulher injustiçada que havia se recuperado da sepultura. A opinião pública mudou como uma maré e caiu com força. Contra David e Mônica. A segurança entrou em ação, alertada pelo aceno silencioso de James. Eles não estavam lá para remover Sofia.
Estavam lá para protegê-la enquanto a tempestade se aproximava de seus inimigos. Repórteres lá fora já tinham ouvido falar do escândalo. Pela manhã, as manchetes estampariam o nome de David em todos os lugares. Jornal e tela. Empresário exposto em plano de quase morte da esposa. Desesperado, David se voltou contra Mônica. A culpa é sua. Você me empurrou para isso. Mônica recuou, estreitando os olhos. Não ouse me culpar por isso. Você concordou com tudo. Você foi fraco. Foi você quem estragou tudo. A aliança ruiu em tempo real, com veneno saindo de seus lábios enquanto culpavam uns aos outros. Os convidados assistiam horrorizados. Alguns balançando a cabeça, outros gravando alegremente. O casal glamouroso que antes deslumbrava a sociedade agora estava em frangalhos. Separados como animais raivosos. Sofia se aproximou, com os olhos frios. Vocês se merecem, e vocês vão destruir um ao outro. Mas primeiro, você vai responder pelo que fez comigo. David se lançou para a frente como se quisesse silenciá-la, mas 2 seguranças o contiveram. Mônica gritou, sua voz embargada, seus olhos disparando descontroladamente quando ela percebeu. Não havia escapatória. Seu império, sua ilusão, suas mentiras cuidadosamente elaboradas, tudo ruiu em uma noite. E quando o julgamento da multidão caiu sobre eles, David e Mônica não estavam apenas desonrados. Eles estavam acabados. Na manhã seguinte, o império de Davi estava em ruínas. A notícia se espalhou mais rápido que o fogo. Cada manchete gritando seu nome em desgraça. Empresário planeja enterrar esposa grávida. Vivo. David Marshall e Mistress Mônica expostos em escândalo chocante. A mídia se deleitou com cada detalhe, repetindo as imagens condenatórias uma e outra vez. O rosto dele estava em todos os lugares, não como o de uma figura respeitada, mas como o de um monstro. A diretoria da empresa não perdeu tempo. Em uma reunião, os acionistas o destituíram de seu cargo. Os clientes retiraram contratos, com medo de serem vinculados a seu nome. Os bancos congelaram suas contas enquanto aguardavam investigação. Da noite para o dia, o homem que antes se gabava de poder. A riqueza se tornou um pária. Seu telefone tocava sem parar, mas não era uma ligação de lealdade. Eram advogados, dívidas, colecionadores e inimigos circulando como abutres. David estava sentado em sua cobertura, cercado por cacos de vidro do vaso que ele havia atirado na parede. Sua casa, antes imaculada, estava em ruínas, assim como ele. Mônica andava de um lado para o outro na sala, seus nervos se deteriorando a cada hora que passava. Você me prometeu tudo, ela cuspiu, com a voz trêmula de raiva. Você disse que seríamos intocáveis. David olhou para ela, com os olhos vermelhos. Você me empurrou para isso. Você queria que ela fosse embora. Você queria tudo. A risada de Mônica era oco, amargo, e você foi estúpido o suficiente para ouvir. Você acha que eu arriscaria minha vida por você? Eu costumava. Você, David. Você nunca foi mais do que um meio para um fim. As palavras cortaram o pouco orgulho que lhe restava. Pela primeira vez, David viu Mônica como ela realmente era. Uma predadora que devorava sem remorso. Sua raiva ferveu, mas antes que ele pudesse atacar, Mônica pegou sua bolsa e correu em direção à porta. Eu não vou afundar com você, ela sibilou. Você está acabado, e eu não vou me deixar abater por um fracasso. A batida da porta ecoou pelo apartamento vazio, deixando David sozinho em silêncio. Ele havia perdido sua companhia, seu fortuna, sua amante. A cidade lá fora fervilhava com sussurros de sua queda. Mas por dentro ele não era nada mais do que um homem quebrado, caminhando entre as ruínas de sua arrogância. Mônica, por sua vez, encontrou. Não havia salvação em deixá-lo. Seu nome já estava ligado ao escândalo. Repórteres a cada passo, câmeras, piscando enquanto a chamavam de amante que planejou o assassinato. Uma vez convidada para festas mais exclusivas, ela agora estava excluída, portas batendo em seu rosto.
Os diamantes que ela ostentava estavam de repente inúteis, símbolos de sua ganância e traição. Em desespero, ela procurou velhos amigos, mas nenhum respondeu. Ela era tóxica, abandonada pelo mesmo círculo que um dia manipulou. Sozinha em um quarto de hotel, despojada de glamour, Mônica olhou para seu reflexo. Maquiagem borrada, olhos fundos, uma mulher que havia subido pesando em outros, apenas para cair mais forte do que jamais imaginou. David perdeu tudo o que construiu. Mônica perdeu a ilusão de que viviam juntos. Eles não eram nada além de cinzas de um fogo que eles mesmos acenderam. Enquanto se afogavam em desgraça, Sofia permaneceu firme, finalmente livre de suas sombras, pronta para reivindicar sua nova vida. A tempestade havia passado. David e Mônica haviam se destruído, consumidos pela própria ganância e traição. Seus